Hoje é 29 de agosto e nós vamos trazer temas delicados, mas acredito que são de extrema importância para o público em geral que nos acompanha. Inclusive, tivemos durante a última semana um caso de muita repercussão que nós acompanhamos diariamente sobre um homicídio que nós tivemos aqui na cidade de Juiz de Fora, e muitas dúvidas no Facebook de você, ouvinte, que é a nossa meta, claro, sempre. Então, portanto, hoje estamos recebendo duas figuras importantíssimas que aceitaram o convite da Rádio Globo, estarão aqui para trazer detalhes sobre esse tipo de processo e também, é claro, vamos trazer detalhes sobre um tema que muito aflige a sociedade brasileira hoje, que é a situação do nosso sistema penitenciário brasileiro. O direito está sob a luz, vamos falar aqui durante esta 1 hora, e eu já convido você que está participando conosco no Facebook para deixar o seu like e para deixar o seu comentário. Participe conosco deste programa Debates na Globo de hoje. Nós já estamos ao vivo também na página da Rádio Globo Juiz de Fora, no facebook.com/Rádio Globo JF. Deixa eu cumprimentar os meus convidados desta tarde, ele que já é da casa, mais uma vez está brindando a Rádio Globo com a sua presença, ex-secretário de Segurança Urbana e por décadas atuou como juiz na cidade de Juiz de Fora, uma experiência gigante, além, é claro, de ser uma pessoa, uma figura muito bacana de lidar. Adoro quando ele está aqui conosco, doutor José Armando. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa tarde. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde aos seus ouvintes, aos nossos queridos ouvintes da Rádio Globo. Um abraço para todos. Estamos aqui também com o defensor público e professor de Direito, Luiz Antônio Rodrigues, que também aceitou esse convite da Rádio Globo, estará aqui durante esta hora trazendo seus conhecimentos, seus comentários, e tenho certeza absoluta também tirando as dúvidas do nosso ouvinte e do nosso público internauta. É um prazer recebê-lo, doutor. É um prazer, é todo meu, Gustavo. É uma honra poder estar aqui pela primeira vez desfrutando dessa bancada, e hoje você me deu uma grande alegria, que é poder reencontrar esse homem honrado, essa pessoa que marcou a história no Tribunal do Júri aqui em Juiz de Fora, tem gravado o nome dele como um homem íntegro, honrado e um grande conhecedor do direito e, acima de tudo, do humanismo, que é o tema principal que hoje o nosso Brasil precisa tanto discutir. E para você que participa conosco através aqui da Rádio Globo Juiz de Fora, vamos trazer também a participação do ouvinte. Já começa mandando a sua mensagem e também já começa também participando conosco. Eu quero convidar aqui mais uma figura que nos brinda com a sua participação, o doutor Anderson, que sempre está aqui ao lado do Bejane, que hoje chega durante também a apresentação do nosso programa, é um pequeno contratempo, mas estará conosco também durante essa hora. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui na figura também, junto com o doutor Zé Armando, com o doutor Luiz, e a gente sabe muito bem que hoje é muito complicado a gente falar do sistema penitenciário do Brasil, que as pessoas elas se afligem e também têm as dúvidas, né? E hoje nós vamos usar essa hora para debater sobre esse assunto, então é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, prazer estar aqui na mesa com o doutor Zé Armando, o doutor Luiz, com todos aqui nesse debate importante, um tema para a sociedade juiz-forana brasileira, para poder pontuar alguns fatos, né, que levam a essa superpopulação carcerária no Brasil, né, e vamos debater o tema aí para a sociedade juiz-forana. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Globo. Ô, Gustavo, você me permite? Diga lá, doutor Zé Armando. O Lula, ao se apresentar, e Lula, o nome dele é doutor Luiz Antônio, que nós chamamos carinhosamente no convívio forense de Lula, é um apelido antigo que ele tinha. O Lula, ele, além das qualidades que você já ressaltou, eu o reputo como o mais emérito professor de direito penal e processo penal que eu conheci na vida. E olha que eu sou velho.
Nos meus 74 anos de idade, é um dos mais brilhantes oradores da área penal que eu conheci. Um grande orador do Tribunal do Júri, um homem de uma profundidade, de uma cultura muito, muito ampla. O Lula tem conhecimento, ele é professor, me parece, de história, de teologia, de direito penal, de processo penal, e nessas duas últimas ciências, o Lula se notabilizou. Os júris, e eu tive a honra de presidir centenas de júris com o Lula, ele sempre nos dava a cada episódio processual, a cada júri, a cada julgamento, ele nos dava uma aula diferente, abrangendo um outro aspecto daquela vida desgraçada dos réus que eram levados ali descalçados, humilhados, e até no outro dia eu tive a oportunidade de ladear o Lula num congresso de direito penal que houve aqui em Juiz de Fora, e o Lula abordou, como sempre, com a excelência costumeira, ele abordou um tema muito interessante, que nós chamamos em direito processual penal, que está na lei esse termo, né? Nós chamamos de argumento de autoridade. O que é isso? É exatamente, em poucas palavras, para os ouvintes entenderem, a diferença, o tamanho da distância entre o réu, sofredor, humilhado, desgraçado, com cabelo raspado, descalço ou com uma sandália rota, e a opulência daqueles que vão apreciar o seu momento de desgraça. Essa distância é um argumento da autoridade, isto é, o Lula colocou isso como se fosse um filme, um indivíduo chegando num tribunal solene, como o Tribunal do Júri, com aquelas suas cadeiras vermelhas rodeando todo o plenário, com as becas e as togas muito engomadas dos protagonistas daquele julgamento, e ele desgraçado naquele estado. O doutor Anderson viveu muito isso, que é um brilhante advogado criminal e foi serventuário da Justiça, para a nossa honra, por muito tempo, terceira vara criminal, né, doutor Anderson? E o Anderson prestou um relevante serviço à Justiça desse país, e então aquela diferença, né, o Lula vai explicar muito melhor, porque ele capta as palavras como um pescador pega bons peixes no lago, ele é muito sábio, e ele fez essa diferença, então o indivíduo já começa perdendo, já começa levando uma surra de 10-0, já começa em desvantagem, Gustavo. E dentro desse contexto, doutor Luiz, a gente traz, porque acho que fica na cabeça, no imaginário da população, aqueles que já tiveram a oportunidade de presenciar ao vivo um processo desse, mas também fica na cabeça da população aqueles filmes, né, de Hollywood, que sempre trazem toda aquela pompa, né, sim, lá de fora, principalmente dos Estados Unidos, de como é realizada esse processo de julgamento. Qual que é a realidade hoje do sistema brasileiro? Qual que é o processo? E aí, rápidas palavras, o senhor também pode ficar à vontade para trazer o tempo que for necessário para nos explicar o que de fato acontece e como é esse trâmite do julgamento hoje no Brasil. Certo. Então, o que eu acho mais importante é nós termos em mente o seguinte, você tem toda uma regra estabelecida e que deve ser seguida como uma garantia constitucional de qualquer cidadão. Eu acho que o ponto central de um diálogo jurídico é você se colocar na figura do oprimido. Sim. Então, quando nós pensamos o seguinte, você mencionou em sistema penitenciário. Hoje em dia é muito comum nós vermos um discurso raso, aonde se diz o seguinte, porque o preso, ele está lá porque ele quis, o preso tem que se lascar mesmo, bandido bom é bandido morto. Eu acho que o cerne de toda a questão, e como cidadão do Estado que todos nós somos, nós estamos sobre o jugo do Estado, sobre o jugo do poder de polícia do Estado. E eu penso o seguinte, eu posso um dia vir a ser um réu? Posso. Então, se nós nos colocarmos na situação do outro, o que muito cristianismo nos ensina, se coloque na posição do outro para você sentir o que o outro está passando. Como eu gostaria de ter um sistema penitenciário? Se eu vier a ser julgado
Qual o juiz, qual a postura que eu espero de um juiz que vai me julgar? Isso o doutor Zé Armando tem toda a propriedade para falar. Então, nós devemos pensar o seguinte, o juiz que você deseja para o outro é o mesmo também que poderá te julgar. O sistema prisional que você deseja para o outro é o mesmo que amanhã você poderá estar. Eu tenho uma visão, e hoje eu fico pensando dentro do que está acontecendo no nosso país, com discursos inflamados, com questões que são colocadas de forma até irracional. Nós estamos deixando de lado aquilo que foi a primazia do ser humano pós-Idade Média, resgatando a áurea clássica dos gregos e dos romanos de um Estado legalista, de um Estado que tem limites de atuação. E hoje nós estamos vendo pessoas defendendo um Estado máximo, e eu tenho uma outra. Ele não faz aquele crime, não comete aquele crime pensando que vai ser pego, ou pelo menos tem um conhecimento sequer da pena. O que a gente observa um ponto de vista social, é uma degradação dos valores morais da sociedade. Complementando ao que o nobre colega falou, o valor moral da sociedade, a destruição de uma instituição que para mim é a mais importante, que é a família, na verdade, porque a gente transfere para o Estado a educação de educar o adolescente, a criança, o jovem, quando na verdade essa responsabilidade começa no seio familiar. E essa instituição familiar, a família, a gente tem visto uma degradação muito grande, que é onde, na verdade, se inicia os valores morais ao adolescente. E aí, a família, né, hoje em dia as pessoas se excluem dessa responsabilidade, transferem para o Estado a responsabilidade de cuidar dessa educação, né, de providenciar segurança, educação, cuidar da segurança pública, mas na verdade é uma concausa, na verdade ela não trata, o Estado não tem como tratar a causa principal, que a meu ver, do aumento da criminalidade, que é a questão familiar. E nós comentávamos em off, pouco antes do início desse programa, doutor Luiz, uma frase até interessante de um importante ator e homem de mídia do país que fala sobre isso mesmo, né? Fala bela, né? Tudo que eu aprendi para ser um bom cidadão, eu aprendi dos meus 3 a 7 múltiplas formas de família que existem na sociedade. E eu tenho que pensar o seguinte: qual o modelo ético, moral que é imposto a esse ou aquele grupo de nova família que se amolda na sociedade? Então nós temos que pensar o seguinte: vejam, até no passado, se eu faço uma regressão histórica, e aí citando um grande ícone de referência que eu tenho, que é o Nelson Rodrigues, nós já tínhamos conflitos morais nas tradicionais famílias que viviam uma hipocrisia na sua estrutura. Lembrem-se, Bonitinha Mais Ordinária, A Dama do Lotação, né? A Vida Como Ela É, que contam histórias da degradação moral da família, que só Nelson Rodrigues, como um grande dramaturgo e observador da vida em sociedade, teve a capacidade de traçar. E a coragem. E a coragem. Sobretudo e ele falava isso na década de 70. Então, veja, né, Zé, a gente fala a degradação da família. Não, é a sociedade como um todo, que ela se revela de uma forma nas minhas. Armando, fiquei lá vivendo aquela experiência, que não é um país rico, mas tem uma estrutura social perfeita. Por quê? Porque o Chile tem a consciência da importância da criação e da estruturação dos seus jovens enquanto ser social que eles serão no futuro. Para você ligado na Globo, 12h19, daqui a pouquinho já virando digital 12h20, eu tenho que fazer uma rápida pausa, é o primeiro intervalo nas nossas mensagens comerciais. Na sequência, retornamos com esse assunto interessantíssimo, com a participação do ouvinte, que já começa a mandar as suas mensagens no Facebook da Rádio Globo. São muitas perguntas para os nossos doutores convidados hoje, então você vai participando e daqui a pouco a gente registra. É um instante só este primeiro intervalo do Debates na Globo e nós voltamos já, 12h20. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill.
Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra. A Galeria de Arte CEMIG apresenta Paisagem em Permanências, uma exposição de Bia Medeiros. Os modos e movimentos da Terra pelo olhar da artista em fotos, cerâmica e performance. Até 6 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, na Galeria de Arte CEMIG. Avenida Barbacena 1200, Santo Agostinho, Belo Horizonte. Entrada gratuita. CEMIG. Para sua construção ou reforma, venha para a Eletrolumbre. Na Eletrolumbre você encontra um excelente atendimento e tudo o que precisa em materiais elétricos há 26 anos. Padrão CEMIG, ventiladores, chuveiros, lustres, lâmpadas de LED e muito mais. Traga agora seu orçamento. Não perca tempo. Financiamos tudo em até 6 vezes no cartão sem juros. O melhor preço está aqui bem pertinho de você na Avenida Getúlio Vargas, 490, quase esquina com a Marechal Deodoro. Telefone 3232-6140. 3232-6140. O Colégio Pio XII está há mais de 50 anos formando vencedores. E se você quer fazer parte deste time, a hora é agora. Mensalidades com preços promocionais para os cursos técnicos presenciais de administração, contabilidade, enfermagem, informática, segurança do trabalho e agora também os técnicos à distância de mecânica e segurança do trabalho. Última semana para garantir a sua vaga. Rua Espírito Santo, 1301. Telefone 3215-6701. Queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é Padre Pierre e quero fazer um convite todo especial para você. Todo sábado, aqui na Rádio Globo 910 AM, no primeiro momento do programa Sambadaço, programa Fé e Vida. Eu, Padre Pierre e André, estamos aqui falando de vida, levando a fé para a vida. Deus abençoe e espero você aqui, todo sábado, de 9 às 10, no programa Fé e Vida. Oferecimento Aquilatura Excursão para Canção Nova. Pro Família, o seu cartão saúde pré-pago para a família inteira fazer exames e consultar. Ligue 3216-5178. Rádio que vibra. Com você. Rádio Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Rádio Globo. 12h22, voltamos com Debates na Globo desta quinta-feira. Para você ligado na Rádio Globo Juiz de Fora, nós estamos recebendo o ex-secretário de Segurança Urbana e juiz em Juiz de Fora, doutor José Armando da Silveira, também o defensor público e professor de Direito Luiz Antônio Rodrigues e o advogado doutor Anderson de Paula Porto. Em pauta, o direito, as leis, os processos penais e o sistema penitenciário brasileiro. São as dúvidas e as pautas que chegam à Rádio Globo através de você, ouvinte, que participa conosco através também do nosso Facebook. Então você que é seguidor da Rádio Globo Juiz de Fora tem o privilégio também de mandar as suas demandas e as suas pautas e nós vamos aqui debatendo durante esta hora com muitas informações. Nosso companheiro Carlos Alberto Bejani, o jornalismo atuante da Rádio Globo, que está vindo de Belo Horizonte, infelizmente a estrada com uma lentidão gigante, trânsito intenso, infelizmente a gente compreende porque esses percalços acontecem, nós estamos todos sujeitos a isso, mas o Bejani aqui manda o seu abraço também a todos que estão ligados na Rádio Globo Juiz de Fora e costumeiramente já estão aí trazendo sempre conosco essa participação no Debates na Globo. Doutores, no último bloco a gente falava da estruturação familiar e eu gostaria até de começar esse bloco com o doutor Zé Armando, trazendo uma questão, que o brasileiro, assim como eu perguntei para o doutor Anderson, doutor Zé Armando, o brasileiro ele tem a grande ânsia, e eu não tiro a razão de querer soluções fáceis e rápidas para problemas muito complicados que estão cotidianamente afligindo a todos os cidadãos que de bem querem trabalhar. Como a gente pode compreender que o direito e as suas leis são processos que têm erros e acertos? Gustavo, inicialmente quero te dizer que o Bejani faz muita falta em qualquer mesa de debate, que ele é um grande jornalista, um grande entrevistador, mas você no comando, nós estamos totalmente satisfeitos. Você comanda e lidera qualquer programa jornalístico. Você é muito bom. Você é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. O doutor Anderson falou e o doutor Luiz Antônio complementou que o povo vive
pedido, o Luiz Antônio deu até o exemplo do Chile, onde ele foi lá dar aulas, preparar o corpo de defensores públicos. O Lula é realmente internacional, já foi além das nossas fronteiras, para a nossa honra. Então eles falaram que o povo pede mais prisão. Nós temos aí político, nós temos um político brasileiro, não vale a pena citar o nome, que ontem eu vi na televisão, já está condenado a 260 anos. Quer dizer, essas coisas assim, surrealistas, né? 260 anos de cadeia, coisa realista. E as pessoas esquecem que o direito penal é uma ciência, como a medicina, a odontologia, a veterinária, a engenharia, a arquitetura. É uma ciência humana das mais importantes, talvez a mais importante, porque atinge o cidadão na sua convivência social cotidiana. Então, o que acontece? A odontologia, antigamente, você ia arrancar um dente, te dava uma martelada na cabeça para você desmaiar, para não sentir dor da extração. Sim. A medicina te jogava numa banheira quente para matar o micróbio lá do tifo, sei lá de que era, da varíola. E hoje em dia é tudo feito através de robôs, com invasão mínima no corpo humano. Todas as ciências progridem. O direito penal não pode ficar parado no tempo e no espaço. O direito penal progrediu. Hoje há uma palavra de ordem no mundo todo. E eu submeto a apreciação do Dr. Luiz Antônio, que é um cientista do direito penal. Qual é essa palavra? É o desencarceramento. Nós chegamos a uma conclusão que não é brasileira, é mundial, de que cadeia não está mais resolvendo. Foi um estágio da sociedade. Começamos com a pena de morte, depois com as galeras, depois com as penas aflitivas, mutilações, etc. Tal. Cortava a mão dos ladrões para não roubarem mais, etc. E fomos progredindo. Chegamos à privação da liberdade, que é um grande castigo. Tiramos a liberdade do cidadão. Chegamos à conclusão agora que isso não está recuperando, que isso não resolve. É um problema até que não dá tempo na rádio para nós falarmos das escolas penais, do determinismo. O Lula chegou a falar, o Luiz Antônio, quando eu falo Lula, é o doutor Luiz Antônio que está do meu lado, e diz o seguinte, né? As pessoas já nascem criminosas, já nascem com tendências. Isso aí é uma corrente penal, sim, é uma outra discussão, uma outra oportunidade. Mas o que acontece é o seguinte, se a cadeia não resolve mais, nós temos que progredir, temos que encontrar alguma coisa melhor. Aí vão me perguntar, mas do que é melhor do que a cadeia? Não temos ainda essa resposta objetivamente. Não temos uma resposta objetiva, mas já estamos ensaiando respostas. Já temos penas alternativas, já temos agora, estamos voltando a uma pena muito antiga, que se chamava pena do carrinho, né? Que é hoje... Ela é sofisticada, ela é eletrônica, com as tornozeleiras eletrônicas. A pena de carrinho, para o ouvinte entender, era aquela bola de ferro com uma corrente no pé. O indivíduo não podia se deslocar além do limite da corrente. Hoje nós temos as eletrônicas, que é uma nova visão, uma nova feitura da pena de carrinho. E daí por diante, nós estamos procurando soluções para acabarmos com a tragédia do sistema penitenciário, que é trágico, é profundamente desumano, caríssimo para o Estado e sem efeito nenhum para a sociedade, a não ser o martírio daqueles que lá estão, procurando uma solução que recupere, uma solução que dê oportunidade, que reeduque. E nós vamos chegar lá. Nós não temos culpa, Lula e doutor Anderson, doutor Luiz Antônio, doutor Anderson e Gustavo, nós não temos culpa de termos nascido na fase da transição. Sempre a transição cria choques. Quando acabou a pena de morte, vieram a pena das galeras ou das mutilações, como disse o Lula, as vítimas diziam, poxa, agora o cara que me fez mal vai ficar comendo e bebendo, só remando, não vai morrer mais, e reclamou também. Né? Quando acabaram essas penas e vieram a pena da liberdade, da privação da liberdade, as vítimas reclamavam, os parentes das vítimas, poxa, matou meu filho e vai ficar comendo e dormindo sem fazer nada numa penitenciária. Agora estão reclamando, poxa, cometeram o crime e estão aí em liberdade assistida, em liberdade domiciliar, em liberdade não sei o quê. Nós estamos procurando
melhorar a nossa ciência, como a medicina melhorou, como a odontologia melhorou, como a engenharia doutores, o levantamento de 2016 do IFOPEM, trazendo aqui para a gente cerca de 730 mil presos no país, uma taxa de ocupação de 197% em presídios e carceragens, um déficit total de cerca de 360 mil vagas nas unidades prisionais. A gente muito lê, e o brasileiro gosta de exportar as coisas também, questões de prisões particulares, privadas. A moda também hoje em dia é falar de privatização do dispositivo público, né? Se é uma solução ou se é um engodo. No caso do sistema prisional, existe essa possibilidade? Na visão dos senhores, é algo factível para diminuir esses números? Olha, ou amenizá-los? Eu tenho medo. Sabe por quê? Nos Estados Unidos nós temos prisões particulares, né? Claro, um grupo, um pool, cria um fundo imobiliário, por exemplo, uma FII, e explora sobre a administração do Estado. Claro, o Estado vai estar acompanhando. E aí eu pergunto, o que move a progressão desses ganhos no mercado financeiro, porque essas ações estão na Bolsa de Valores. Então, quanto mais se encarcera, mais as ações sobem. Então, se eu, amanhã ou depois, eu tenho interesse e trabalho dentro do sistema e quero ver as minhas ações subirem, o que eu vou fazer? Prender mais. Eu vou prender mais. Então, eu não posso, pelo amor de Deus, eu não posso, existem áreas do Estado que são imprescindíveis estar numa mão republicana desinteressada. Eu não posso trazer determinadas questões para o particular, porque vai ter interesses econômicos, financeiros em torno dessa questão. Então você imagina hoje, se você cria estabelecimentos prisionais privados, administrados publicamente pelos estados e que pague por preso uma determinada quantia. Quanto mais se prender, mais aquela ação vai se valorizar. E aí nós teremos o acirramento das políticas carcerárias, que, como muito bem falou o doutor Zé Armando, nós não sabemos o que é o melhor, mas nós sabemos que esse sistema está falido pela sua própria estrutura desorganizada, onde o preso, ele entra, ele vê que os seus direitos não são respeitados e ele se torna cada vez mais vítima desse sistema e revoltado com esse sistema. E quando ele sai, o que vocês pensam que acontece? Então, essa encruzilhada é difícil, a transformação é difícil. O que eu não posso é querer tornar raso o discurso. Aí vem, hoje em dia, isso é mimimi, isso é coisa dessa tendência política ou dessa. Não, isso são estruturas racionalistas que nós pensamos para o bem de todos e não apenas de alguns. Gustavo, você me permite? Diga, doutor Zé Armando. Além de concordar em gênero, número e grau que o doutor Luiz Antônio falou, é exatamente isso, eu acrescento mais uma coisa. Nós estamos numa fase, pelo menos é a minha visão, de sermos contra a prisão. Então não me interessa se a prisão vai ser pública ou privada no futuro. O que nós queremos no futuro é não ter prisão. Então eu não posso pensar em privatizar nada ou publicitar nada quando eu sou contra aquilo. Eu acho que a prisão já é passado e, se não é, em breve será. Nós não teremos mais encarceramento. Já é realidade de outros países como Holanda, Suécia, etc. Vaga sobrando, né, em prisão. Obviamente é outro mundo que eu acredito que a gente não está tão distante no sentido, se a gente começar a trabalhar no sentido de chegar lá, mas ainda assim é uma realidade que existe lá fora, né? A gente acompanha as reportagens lá fora. No Brasil ainda não é essa a realidade, mas eu gostaria de perguntar para vocês, porque a dona Maria, o seu Zé que está nos ouvindo aí, ele pode pensar o seguinte: nossa, mas aquele bandido tão mal do meu bairro, aquele que é o terror da rua, ele mata por causa de qualquer coisa, ele nunca é pego porque está sempre sendo acobertado. Quando a dona Maria e o seu Zé está ouvindo os senhores falando isso com muita propriedade, conhecimento de causa, que a tendência é descarcerizar, ou melhor, não ter mais essa carceragem, essa sensação de segurança que aquela
senhora, aquele senhor vai estar pensando, poxa, mas ele não vai ser preso? Sério isso mesmo? Peraí, tem níveis diferentes nessas ações. Não, veja bem, Gustavo, nós não estamos dizendo que ele vai ficar convivendo nos mesmos locais e praticando os mesmos delitos. Nós só estamos dizendo que a correção dele, a educação dele para voltar a conviver não vai ser mais através do encarceramento. Serão novos métodos que serão aplicados. Tem várias teorias, tem métodos químicos, tem métodos psicológicos, tem métodos sociais, daí por diante. Doutor Anderson, outro ponto que eu levantei aqui junto com essas pesquisas, para a gente poder embasar o nosso programa também, dizer que 40% do total de carcerados ainda não foram sequer julgados. Isso é uma realidade no sistema prisional brasileiro e isso dificulta o trabalho no sentido do que os doutores colocaram aqui para nós? Sim. Gustavo, antes de responder a sua pergunta, só fazendo uma adenda à colocação do doutor Luiz, essa semana nós tivemos acesso a uma matéria sobre a condenação de 2 juízes nos Estados Unidos, justamente por receber... Nesse contexto, né, do que o Lula colocou, na questão da privatização do sistema carcerário, condenados por receberem comissões de empresas concessionárias do sistema penitenciário. Pois é. Se eu não me engano, foi na segunda-feira. É realidade, né? Isso acontece, né? E, na verdade, a terceirização, ela vai... Doutor Anderson, sempre me repugnou a ideia de hospitais particulares, onde alguém se enriquece com a dor alheia. Agora vão enriquecer com a desgraça do preso, me parece bastante desumano. Desculpe, Anderson, ter invadido a sua fala. Gustavo, em relação à sua pergunta, a questão, na verdade, de 40%, né, o índice, né, de presos ainda sem... Por baixo, né, é o nosso sistema processual, né? Infelizmente, a gente tem um Estado falido, onde não se tem, o juiz tem uma sobrecarga muito grande de processos, né, um numerário de serventuários reduzidos, né, e isso acaba fazendo com que o judiciário tenha que dar prioridade àqueles réus presos. Sim. Né? Com isso, né, outros réus vão ficando, né, ainda que não estejam encarcerados, os processos vão se prolongando no tempo, e mesmo hoje os presos, né, os réus encarcerados ainda não julgados, né, em regra ficam lá no presídio, aqui em Juiz de Fora, no Ceresp, né, é impossível ao juiz conseguir que se chegue a uma sentença condenatória em um prazo, pelo menos no prazo que a lei estabelece. Compreendo. Então, isso gera realmente uma demora nos processos e um encarceramento além do tempo, né, fazendo dessa forma também com que a gente tenha um acúmulo de presos, né, ainda não condenados no sistema carcerário. É verdade, enchendo, né, essa situação que realmente complica e aflige a sociedade brasileira. Doutor Luiz, o senhor comentava conosco também a questão da falta de oportunidade no momento de recolocar esse preso, esse encarcerado novamente na sociedade, né? São presos que têm um baixo nível de escolaridade, mais da metade, 51% nem completaram o fundamental, outros 15% nem terminaram o ensino médio. Lá na prisão, muitos dizem que, inclusive, as prisões brasileiras são escolas de crime, que eles entram lá, às vezes com uma pena menor, um crime com pouco delito, mas lá eles vão aprender, vão entrar para alguma organização até para se proteger dentro do próprio sistema. Existe, isso é uma realidade mesmo, que as pessoas elas estão começando a perceber que lá dentro existe uma escola de crime? A sua pergunta é fantástica, pegando aqui o gancho com os demais colegas, Zé Armando, o Anderson, veja bem, com muita humildade eu vou colocar uma experiência minha, veja, felizmente para mim eu tive a oportunidade de gostar de buscar outros conhecimentos. Eu tive um período na Espanha, na cidade de Salamanca, e lá fiquei fazendo um curso de teoria geral do direito penal, e dentro desse critério a gente visitou 2 grandes penitenciárias, uma penitenciária, 2 grandes penitenciárias e um presídio cadeia pública. Muito bem. Meu amigo, o que nós temos aqui hoje dentro do Ceresp? Vamos trabalhar, tem uma fábrica de meia, muito bem, ele vai costurar. No Ceresp, na penitenciária, eu tenho a fábrica de vassoura, eu tenho serralheria, eu tenho marcenaria. Subemprego.
ele vai sair de lá, ele vai se inserir num mercado onde a concorrência, todos sabem fazer isso. Você não tem um curso técnico que tente trazer algo para esse cara, quando ele sair de lá, ele ter a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho de uma forma digna. Na Espanha, então, você sabe o que os presos faziam lá? Microchip de computador. Você sabe com o que eles trabalhavam lá? Eles trabalhavam com robótica, para que seja efetivamente que ele tenha a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho quando ele sair, e não subemprego que qualquer um faz. O nosso país esqueceu a educação, que é o fundamento, que é a base, está se preocupando com as consequências. Enquanto as pessoas não acordarem para a realidade, esses discursos punitivistas vão ganhar terreno fértil para uma massa de cegos. E aí eu chamo a baila do nosso discurso, o grande dramaturgo Shakespeare, quando ele falava: maldito dos dias em que os cegos serão conduzidos pelos loucos. E é isso que nós estamos vivendo. As pessoas que estão influenciando nas mídias são loucas, guiando os cegos que não conseguem pensar com a sua própria cabeça. Estão seguindo cabeças de pessoas afobadas, assodadas, totalmente transtornadas por uma visão de mundo distorcida, até mesmo pelos seus próprios conceitos e preconceitos que hoje dominam a nossa sociedade. A gente tem que acordar, mas está difícil desse despertador tocar, Zé Armando. Nós estamos sendo conduzidos por loucos, e é um bando de cegos. É isso. Lu, só complemento, né, o que você disse. Na verdade, José Saramago também, em sua obra Ensaio da Cegueira, sim, né, tem uma frase que ele diz: penso que cegamos, penso que sou cego, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Na verdade, nós não vemos a realidade do preso que sai da cadeia. Quando você disse que ele sai de lá, na verdade, com subemprego e, na verdade, em condições iguais a quem já está aqui fora do sistema, disputando também uma vaga de emprego que hoje é difícil, na verdade ele não sai em igualdade de condições, porque o preconceito que você disse não deixa que ele seja absorvido pelo mercado de trabalho. Então, e aí a possibilidade de um retorno à criminalidade se torna muito maior. Com certeza. Eu avisei, o Gustavo, no início, quando você me apresentou, eu avisei aos seus ouvintes que ouvir o Dr. Luiz Antônio era muito bom. Vocês estão vendo que discurso bonito, que profundidade, como ele coloca esse problema. É um aspecto que muita gente não pensa. Aprender a fazer vassouras não vai dar a ele um futuro onde ele possa pagar aluguel e pagar supermercado. 12h42, olha, eu tenho que ir para um último intervalo aqui no Debates na Globo. Eu sei que o papo vai engajando e a gente vai levando. Temos as mensagens dos nossos parceiros comerciais. Na sequência a gente volta com o último bloco. Ainda tem pano para manga com os nossos convidados. Hoje é um programa muito especial e você fica aí porque nós voltamos já. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Rádio Globo, a rádio que vibra com você. Quando acontece uma queimada, o esforço é enorme para apagar o incêndio. Muitas vezes somos 30, 50 bombeiros na linha de frente. A gente faz o que pode para combater as queimadas, mas seria bem mais fácil se você fizesse a sua parte para evitar. Não jogue pontas de cigarro próximo à vegetação. Não faça queimadas para limpar seu terreno. Seja consciente e faça a sua parte. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Etenapaz, seu plano funerário. Veja que novidade. Quem fizer o seu plano a partir de hoje só começa a pagar em outubro de 2019. Etenapaz, o seu plano funerário. Rua Alfred 525, loja 103 105, telefone 3216-3195, 3216-3195. Etenapaz, o seu plano funerário.
A Associação dos Aposentados promove grande baile em comemoração ao seu 69º aniversário. Dia 7 de setembro, às 20 horas, no M Hall, com a orquestra Clave de Sol. Convites à venda na Rua Marechal, número 225, loja 4, ou na Rua Bernardo Guimarães, número 77, no Manuel Honório, atrás da Receita Federal. Vá e participe dessa festa. Grande baile em comemoração ao 69º aniversário da Associação dos Aposentados. Só quem tem mais de 40 anos de experiência pode oferecer confiança. Isso você encontra na Super Freios. Super Freios, completa linha de peças para veículos nacionais e importados, picapes, vans, caminhões e tratores. Marcas consagradas pela sua qualidade você encontra na Super Freios. Super Freios, autopeças e produtos de manutenção industrial. Rua Professor Oswaldo Veloso, 80 Centro. Telefone 3215-4475. Olha atenção, você minha amiga dona de casa, donos de hotéis e restaurantes preocupados com a qualidade. Na hora de cozinhar, tenha em mãos arroz de pilão Albarusca. Sabe por quê? Ele rende até 20% a mais. Não precisa de escolher. E não precisa lavar também, já ganha um bom tempo nisso, né? Da semente da terra até a colheita, o arroz de pilão Albarusca não sofre aplicação nenhuma de qualquer tipo de veneno. E o seu processo é como arroz no tempo das nossas bisavós. Aquele arroz socado no pilão. Arroz Albarusca de pilão. Você compra nos melhores supermercados. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Rádio Globo. Meio-dia e 46, virou o digital da Rádio Globo em ponto, para você ligado aqui na Rádio Globo Juiz de Fora. Eu sou o Gustavo Fonseca, esse é o Debates na Globo de hoje, trazendo a participação de experientes no assunto do direito que nós debatemos hoje, em especial o sistema penitenciário do país e também os processos, e eu quero entrar nesse último bloco mais, de uma forma até didática. Eu gostaria de ouvir o comentário dos nossos convidados. Hoje conosco aqui o doutor José Armando, também o defensor público e professor de direito Luiz Antônio Rodrigues, e o nosso querido advogado doutor Anderson de Paula Porto está aqui conosco também no programa de hoje. São centenas de participações, envolvimentos diretos em dezenas, daqui a pouco a gente registra. Doutores, na última semana nós tivemos um julgamento e que chamou muita atenção do público, nós acompanhamos aqui na Rádio Globo, porque foi um fato que aconteceu na cidade e as pessoas ficaram até um pouco emocionadas com isso, né? Um jovem que acabou perdendo sua vida. Quero entrar propriamente dito no mérito do que foi tratado lá, mas de como foi tratado lá. E muitas pessoas me perguntaram, mas Gustavo, e trouxeram aí suas dúvidas no Facebook e no WhatsApp da Rádio Globo, por que tanto tempo? Doutor, 4 dias é pouco, é muito? Qual que é o processo que se desenrola ali? Como que são ouvidos os réus? São ouvidos também aqueles que estão fazendo o papel do Estado de trazer uma solução? Os investigadores da polícia, os promotores que estão ali auxiliando o júri, que também é formado por pessoas comuns do dia a dia. Como que funciona essa estrutura? O senhor, que tem certeza absoluta, sabe mais do que ninguém sobre isso. Gustavo, o Tribunal do Júri, que é o caso desse último júri que você está se reportando, que parou a cidade, pelo menos no mundo forense, o Tribunal do Júri é um julgamento público no sentido de que o juiz é a sociedade, através de seus 7 representantes. Essa publicidade não significa, não pode significar, não deve significar um acontecimento social. Toda vez que a cidade se movimenta em torno de um julgamento, com camisetas, com bandeiras, com falas, isso obviamente, como consequência, vai atrapalhar a justiça imparcial, a justiça serena, ou para um lado ou para o outro. Eu tinha um costume, enquanto juiz, me aposentei em 2015, enquanto juiz, e quando o processo estava muito badalado, entre aspas, a palavra badalado, quer dizer, muita gente, muita imprensa, eu
retardava propositadamente este julgamento. O julgamento é bom que seja feito num clima de total serenidade, porque os juízes não são robôs, são gente, são homens, são mulheres, e nós somos sujeitos, não é, Lula, às intempéries sociais. Quando toda uma imprensa, por exemplo, quer condenação, você vai para o julgamento com a tendência de condenar. Quando o dia inteiro a imprensa põe no seu ouvido que alguém é inocente, você vai para o julgamento com uma tendência empírica, não perceptível para os seus sentidos, mas no sentido de olhar melhor aquele réu. E isso é uma imparcialidade, ou a favor ou contra o acusado. Então é melhor que não se façam julgamentos que se tornem verdadeiros espetáculos públicos, né? Nós temos daí, eu não sou experiente em Bíblia, mas nós temos a história de Cristo, que todos nós conhecemos, de que foram inseridos numa população ali no julgamento de Cristo, que pediam a condenação e com isso levavam as outras pessoas, crucificam, e Jesus acabou sendo crucificado. É muito mais sereno que o julgamento se faça publicamente, no sentido de não ter segredos, mas que a população assista aquilo a alguma distância, com algum cuidado. Eu sou contra esses julgamentos, que normalmente são anulados, que normalmente voltam e se repete todo aquele ato que não obedeceu a uma discrição necessária. Doutor Luiz, é normal que exista o condenamento, mas que não exista de bate-pronto um encarceramento, né, daqueles réus. E às vezes a sociedade também não entende isso e cai no que o doutor Zé Armando trouxe para nós aqui, que fica aquela apreensão, tem que prender logo, isso é injustiça, tem que fazer justiça, etc. e tal. Mas o trâmite legal, ele não é tão sério assim, nesse sentido de que ambas as partes tenham a sua história, a sua versão examinada de forma profunda para que não haja justiça. Exatamente. Eu aprendi com um grande amigo e um grande jurista que está aqui ao meu lado que a melhor justiça é a serena, é a tranquila. E toda decisão nunca satisfaz a todos. Uma parte vai ficar um pouquinho chateada, a outra parte vai ficar um pouquinho chateada. Mas não importa, a justiça não tem que se preocupar com isso. Quando o doutor Zé Armando, no auge da sua experiência, que nos deixou um vazio no Tribunal do Júri desde 2015, nos faz lembrar da história que vivemos juntos, foram quase 15 anos de companheirismo naquele tribunal, O que acontece? Quando você mantém um réu solto para guardar o julgamento em liberdade, o julgamento definitivo do seu recurso, é justamente por conta disso que o doutor Zé Armando falou. E se vem uma nulidade? E se o tribunal o solta, o absolve? Quem vai pagar o tempo que ele ficou preso inocentemente? Há pouco tempo foi transmitida aquela situação daquele rapaz que ficou 5 anos acusado de estupro, preso. Imagina o que esse rapaz passou dentro das celas. Que era inocente no final. E que no final era inocente. Então, essa justiça que o doutor Zé Armando tanto conhece, e quando eu vejo as camisetas justiça, o que aquela pessoa quer não é justiça. Ou ela quer condenação, ou ela quer absolução. Vingança, Só quem vai dar a justiça é um juiz sereno, calmo, solitário, que vai externar aquilo também que eu aprendi com meu querido amigo, o seu sentimento. O seu sentimento da sua carga sociológica que ele trouxe ao longo da sua experiência. Zé Armando, você não pode nos abandonar. Você é uma pessoa que tem que continuar nas suas atividades. Aí o comentário ao vivo a gente compreende e joga, tá no ar, né? Doutor Anderson, o advogado, e aí eu queria uma participação, uma parte até pessoal, né? Eu tenho certeza disso e fique à vontade também, doutor Luiz, doutor Zé Armando, para responder essa pergunta, chegando no momento final. Mas, doutor Anderson, o réu, aquela pessoa que sofre uma acusação, dentro do olho da lei, ela precisa
de uma defesa. E muitas vezes as pessoas não conseguem compreender que isso faz parte do jogo legal. O advogado, ele está trabalhando ali, e muita gente fala, e eu vou ter que usar a frase, vou colocar entre aspas porque não é minha, eles falam assim, tem uma sociedade de defensores de bandidos. Meu Deus, como essa frase é replicada aos montes exaustivamente na internet. Como o senhor e os senhores, de uma maneira geral, observam essa frase? Gustavo, só como a gente está no final do programa, eu gostaria de fazer também uma complementação. Uma grande perda que foi para o judiciário, foi o juiz forano, doutor Zé Armando. Obrigado. Né? Sempre nos ensinou muito ali na tribuna, tá? Sempre aprendemos muito com ele, presidindo aquele tribunal. Só em complemento também ao que o Lula falou em relação à questão do processo de quem está ali sendo condenado, e o que o Zé Armando sempre fez foi realmente a questão da prisão, né, logo após a sentença, que a sociedade, é inerente à sociedade isso, querer o acautelamento do indivíduo assim que seja condenado, mas o que o Zé Armando fazia era simplesmente aplicar a lei, o preceito constitucional. Ninguém pode ser considerado culpado senão pelo trânsito ser julgado, né? Tem diversas situações posteriores à sentença que pode tornar nulo o processo, né? Em relação à sua pergunta, Gustavo, a sociedade às vezes ela tem que ter ciência de que se um acusado, se um réu não tiver uma defesa, sequer ele pode ser condenado, né? A gente ainda vai mais além ainda. A defesa tem que ser uma defesa técnica devida, porque um juiz pode até declarar uma defesa incompatível ao que o réu merece e aí considerar ele indefeso, e sequer condenado ele pode ser. Independente do crime que o indivíduo comete, ele tem direito a uma defesa, né? Cabe a nós advogados, né, agir com a verdade e trabalhar a defesa técnica, buscar a verdade. A ocorrência de um crime, ele jamais vai conseguir ser esclarecido de forma devida. O que o juiz tenta fazer é chegar próximo à verdade real, mas ainda assim um juiz, né, ou um promotor ou um advogado jamais vai conseguir atingir essa verdade real, porque só quem sabe a verdade é quem participou do fato, lá esteve, né? Então cabe ao advogado a defesa técnica, agindo com a verdade, né, até para poder facilitar a defesa do réu, né? Então quando a gente vê algumas pessoas com um comentário, tem advogado que defende bandido, como que o advogado vai defender o estuprador? Mas se não tiver a defesa dele, sequer condenado ele vai poder nem julgamento pode ter. Nem julgamento pode ter. E eu, me perdoa, eu não defendo necessariamente pessoas, eu defendo a lei. A lei que cabe a cada um, como dizia Chico Buarque, é a parte que nos cabe nesse latifúndio. Para você que ficou ligado na Globo, a hora passa rápido, eu tenho certeza disso, você sabe muito bem. Esse é o Debates na Globo que você já está acostumado e vai se acostumando cada vez mais, de 12h a 1h. Foram centenas de pessoas que nos prestigiaram aqui no Facebook, dezenas de comentários e envolvimentos direto. Tem a Rosa Maria Gonçalves abraçando a todos, a Cineli colocando aqui suas questões também, a Zaza Vogel trazendo também seus comentários, o Marcos Aurélio e tantos outros que não vai dar tempo pelo adiantado aqui da nossa hora. Doutor Luiz, foi um prazer recebê-lo, conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado por ter atendido mais uma vez aí a esse chamado da Rádio Globo. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui, conte comigo sempre que você me precisar, e obrigado pelo presente que você me deu hoje de estar aqui ao lado do meu amigo Zé, do Anderson, é uma grande satisfação. Doutor Anderson, também nosso agradecimento em nome do jornalismo da Rádio Globo, seja realmente bem-vindo novamente, o microfone da Rádio Globo sempre aberto para suas colocações, seus comentários, foi um prazer recebê-lo. Gustavo, nós aqui agradecemos o seu convite do Bejane da Rádio Globo, tá? Te agradecemos também pela oportunidade de estar aqui com duas figuras marcantes do judiciário, o juiz forano, né? Uma hora de programa, uma hora de aula, né? Um pouco mais que nós aprendemos aqui com os dois, e estamos sempre à disposição. Sim, quando precisar que nós possamos estar aqui esclarecendo a sociedade juiz-forana, questões relativas ao direito, estamos à disposição. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Globo. Doutor Zé Armando, mais um Debates na Globo com a sua presença, e eu tenho certeza absoluta também que o nosso ouvinte foi brindado com a sua experiência, com seus comentários. Foi um prazer revê-lo. Uma boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Agora você fez tantos elogios a nós, ao doutor Luiz Antônio, ao doutor Anderson, a mim
e humilde pessoa, e a gente é grato por isso. Mas deixa agora eu cumprimentar você, cumprimentar a Rádio Globo e os ouvintes da Rádio Globo, porque num momento tão difícil da nossa história nacional, a Rádio Globo está se preocupando em levar esses assuntos tão delicados, levar cultura para os seus ouvintes. Parabéns aos ouvintes da Rádio Globo, parabéns a você, Gustavo, pela condução dos trabalhos, parabéns à Rádio Globo. Eu agradeço a técnica de Leandro Carvalho e você que nos acompanhou. O Debate na Globo volta amanhã, a partir do meio-dia, com mais um tema relevante para o nosso debate e a sua participação através do Facebook da Rádio Globo. Vem aí a nossa sequência musical, você vai curtir essa tarde musical aqui na Rádio Globo. Às 17h30 tem mais jornalismo com Redação Globo e as informações do nosso departamento de jornalismo. A todos, excelente tarde. Tchau, tchau. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green.